Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso nono episódio do CMCast. É com prazer que hoje falamos com o chefe Ralfo. Ralfo, seja bem-vindo. Muito obrigado aí pela participação. Hoje a gente vai abordar vários assuntos envolvendo algumas técnicas, né, com carnes, falar um pouco sobre a história dele. E é um cara que a gente vem acompanhando, né, bem ativamente hoje nas redes sociais. Eu tenho um pouco aqui um resumo da sua história. Eu gostaria de ler, mas depois eu vou te deixar à vontade para você falar um pouco. Eu acredito, você falou que são 20 anos de história, deve ter muita coisa para falar. Ralph Ipanger, chefe sócio executivo do grupo Evol, né? Isso. Consiste com parrilheiro, seu Conrado e burger e ponto. Aqui passou por várias experiências dentro da gastronomia, tanto nacional como internacional, e hoje lidera uma das casas mais conhecidas de Fortaleza, né, no segmento steakhouse, seguindo como um inovador dentro do segmento. Hoje a gente vê realmente que você tem uma pegada bem inovadora. Ralph, fica à vontade, fala um pouco aí da tua história, como começou. Eu sempre gosto de dar esse espaço para o convidado falar, né, desde o início até hoje. E fica à vontade, cara. Beleza, eu tentar resumir, né, porque são, como eu falei, né, são 20 anos de carreira, muita coisa, né, que a gente vive, né, cozinha, principalmente porque são muitos dias realmente que você tá lá trabalhando e vivenciando as coisas. Eu, na verdade, na cozinha mesmo comecei dentro de casa, né, porque eu gostava muito de cozinhar, eu era muito apegado a sair para restaurante ou bares que eu ia junto com meu pai desde criança, né, acompanhando. E tinha um contato com a gastronomia muito grande, até porque meu pai também é do CIF, né, do Serviço de Inspeção Federal, então assim já visitava abatedouros, visitava indústrias ali, laticínio e tudo mais, né, Parmalat, Leco, né, e nas férias meu pai fazia, né, um tour com a gente aí no trabalho dele, né, e aí a gente acabava acompanhando fazendas também, né, muito abate, a gente foi abate de frango, de boi, né, de cordeiro e tudo mais. E em casa com a minha mãe era o contato mesmo com o fogão, né? Que minha mãe, né, tem a mão muito boa, né? Filha de francês, né? Tem a tradição suíça também de muita produção de conservas, de geleias, né? Então a gente tinha uma despensa lotada, né? Desses produtos que ela mesma fazia, né? Fazia molho de tomate o ano todo, né? Tinha vários livros de receita, inclusive uns livros de receita que eram infantis, assim, né? Que eram do SESI, Senai. E aí, pegando esses livros, né, eu comecei realmente a cozinhar com uns 10 anos, assim, minha avó me ajudava, tal. Aí, depois, um pouco mais velho, quando minha mãe já saía, eu ficava sozinho em casa, aí já inventava aí fazia muita coisa ruim também nessa época, fazia sanduíche. Colocava tudo que tinha lá em casa, assim, né, mais ou menos. Minha irmã brincava de fazer os sucos e tal. E aí foi, né, eu fui tendo mais contato com cozinha, né? Eu tenho duas irmãs, mas quem gostava mesmo era eu. E minha mãe realmente ensinava, né? Então ela estava fazendo alguma coisa, ia passando e tal. E eu fui gostando, tinha ideias, né, de profissão, assim, né? Até os 10 anos, todo moleque, pelo menos naquela época, queria ser jogador de futebol, né? Eu não era diferente. Mas aí depois passou outras coisas na cabeça, veterinária e tal, mas eu realmente gostava de gastronomia. E na hora de começar a decidir vestibular e tudo mais, já tinha, né, o curso de gastronomia do Senac, foi o pioneiro aí no Brasil, né, com o curso de gastronomia. E aí eu já fui meio que me direcionando para isso. E nessa época eu já cozinhava mais coisas em casa, né, fazia Natal, né, fazia muitas receitas mais elaboradas. E aí acabei indo para gastronomia mesmo, né? Porque eu lembrava assim, as coisas que eu tinha de lembrança da minha vida, né, inteira assim, né, na minha infância era tudo relacionado à comida, tinha alguma receita no meio, né, ou visitas a restaurantes mesmo que a gente fazia muito, né? Eu tinha às vezes nos meus aniversários eu preferia, sei lá, só ir num restaurante com meu pai e com a minha mãe comer, num restaurante bacana, e tal, para eu poder conhecer, né? Legal. Então, mais para frente, depois eu percebi que tudo isso realmente era que me conectava, né, com aquilo que eu queria fazer. E aí eu fui pro Senac. Quando eu cheguei no Senac, eu realmente aí tive certeza, né, que eu estava no lugar certo, assim, pelos aromas, né, pela rotina ali de aulas teóricas e práticas, né, que era muito bacana. E foi a primeira vez que, né, porque na escola eu não era
bom aluno, assim, né? Eu gostava muito Você começou a da fazer algo amizade que e tudo mais. você Aí realmente, eu falei, realmente... pronto, eu tô no lugar certo aqui, gostei demais, né? É um curso mais rápido, né, de gastrólogo. E logo eu estava no mercado de trabalho, né, fazendo estágio e tudo mais, e quanto mais, né, eu me aprofundava, eu via que realmente eu estava fazendo aquilo que eu gosto, né, eu fui me apaixonando cada vez mais, pela adrenalina ali da cozinha, do serviço, né, na hora, né, do movimento, e depois vem a calmaria, né, então tudo isso aí foi, né, me fazendo gostar mais, né, realmente, né, eu gosto de estar, assim, com um trabalho bem dinâmico, né, São fazendo muitos várias coisas, desafios, né? isso. Coordenar também uma equipe. E aí no começo, né, realmente em Campinas, né, comecei no restaurante italiano, fui crescendo, fui para São Paulo, aí trabalhei num bar como chefe, que era um bar bem bacana, que era o Dry Martini, e aí tive um contato com a área de bar também bem legal, assim, aprendi bastante. Nesse restaurante a gente era especializado em foie gras, tudo mais, né, e depois disso eu voltei a trabalhar no La Pasta Gialla, que é restaurante italiano, e aí mais como chefe executivo, que aí foi meu primeiro trabalho como chefe executivo, que é mais desafiador pela quantidade de restaurantes. Eu cuidava de 20 restaurantes que eram espalhados no Brasil, né? 10 na capital de São Paulo e 10 espalhados, né? E aí era um trabalho de organização muito maior e tudo mais. E nessa época foi muito bom porque eu conheci muitos lugares do Brasil, né? Conheci Fortaleza, Perfeito. nessa época foi 2010, que aí eu vim para cá para inaugurar o La Passadiala. Fiquei um tempo aqui, tinha acabado de vir de Goiânia, né? Então saí de Goiânia, vim para Fortaleza, aí cuidava de casa em Maceió, casa em Salvador, Rio de Janeiro e no interior de São Paulo também, né? Ó, beber um gole aqui. Tranquilo. A gente vê que, como chefe executivo de um grupo nacional, você também tem que. É, É uma rotina de viagens, né? é, Bem desafiador. muitas viagens, né? Principalmente na época a gente trocava cardápio, então eu saía rodando os restaurantes, trocando cardápio, então eu ficava um dia e meio, 2 dias em cada lugar, né? Então eram 10 voos numa semana, assim, mais ou menos, que eu Nossa. pegava, né? E aí foi muito bom para realmente conhecer culturas diferentes, tudo mais em Belém mesmo, também que eu inaugurei, eu fiquei um mês lá em Belém, então foi uma imersão bem legal na cultura, né? Nessa época você era jovem, em termos de. Tinha acabado de se formar, ou Eu tava tinha já um tempo, eu tinha uns 25 anos, 5 por aí, anos? dos 23 aos 27, né, que eu fiquei nesse trabalho. E aí foi muito bom realmente para conhecer, né, as culturas diferentes, tudo mais, né, apesar de ser um restaurante italiano, tinha a particularidade de cada local, e aí foi muito bom, né, nessa época eu já conheci Fortaleza, conheci o grupo Social Clube, né, que o La Pasta Gialla foi o grupo Social Clube que Perfeito. trouxe. E então, naquela época até já rolou uma certa conversa, né, para poder vir para cá, tal. No momento eu não vim. Eu fui para Austrália, passei um ano lá, fui para aprender inglês mesmo. E lógico que você acaba trabalhando em restaurante, que é onde tem mais facilidade, né, de absorção, né, de mão de obra. E lá eu trabalhei em restaurante polonês, restaurante australiano mesmo, né, da cultura australiana. E foi muito bom, né? Lá o cara aprende na marra, né? Falar Certeza. inglês, né? Bem fácil. Então, em uma semana eu já tava falando bem, assim, tal. Foi uma experiência bem bacana. E aí eu voltei pro Brasil. Quando eu voltei, eu até queria ficar mais ali perto de São Paulo, né? Por causa da minha família, tudo mais. Tava longe, eu já tava um tempo longe, né? Mas aí em conversa, né, com o pessoal do Social Clube e tal, né? Eu acertei para vir, né, para Fortaleza. Já conhecia Fortaleza. Eu achei que ia vir para ficar um pouco tempo, assim, né? Inaugurar a casa. Eu vim realmente para tirar o Santa Grelha da Vicente Leite e colocar na Tiburcio Cavalcante. Aí era uma casa bem maior, aí Sim. com organização, né? Tinha que realmente mudar toda a estrutura de cozinha e eles já faziam muito bem a carne, né? Muito bem o churrasco ali, Uma né? casa bem tradicional. Já tinha 12 anos, né? Já tinha muitos prêmios. E eu cheguei só para transformar o cardápio num cardápio mais amplo, né? Trazer mais novidades, principalmente na parte de acompanhamento, tudo mais, pratos mais elaborados, contemporâneos, né? E, e aí a gente conseguiu fazer isso, né? Com muito sucesso, eu acho lá na Tiburcio Cavalcante, numa casa muito linda, né? Um cardápio Sim. bem bacana, né? Ficou muita coisa ainda lá, né? Dessa parte de cardápio, né? Eu fiquei uns 6 anos lá mais ou menos. E, e a gente conseguiu, né, deixar um legado bem bacana lá nessa questão Legal. de cardápio, né? Hoje até quem cuida do grupo é um grande amigo meu, né, que é o Luiz Nigres, então tá em boas mãos também.
Depois de lá eu saí, eu abri meu restaurante, que foi não vingou, né, por muito tempo. Em 6 meses a gente fechou. Porém, né, foi uma grande lição. A gente também tirou muita coisa boa de lá em relação a receitas, né? Deu um certo conhecimento aí na cidade, muita gente não conhecia um trabalho que a gente fazia lá que era um pouco mais minimalista, né? Um trabalho mais profundo, né, da gastronomia. Mas a gente fechou, né, numa semana, na outra semana a gente já estava com a ideia do parrilheiro, né, já foi quando o Lucas e o Gustavo chegou para conversar comigo sobre o parrilheiro, né, sobre a ideia de abrir o parrilheiro ali no lago. A gente eles já tinham um ponto, né, e a partir daí, né, não deu nem tempo de chorar, né, pelo restaurante que a gente fechou, né, a gente já estava em Já outra iniciou ideia, um já novo querendo projeto. outras coisas. Algumas receitas até que eram do restaurante que era o La Plante, né, foram, né, pro parrilheiro e, né, estão Legal. até hoje aí. E então, assim, teve essa parte boa, né, e essa lição que a gente aprende, né. Ter restaurante realmente é muito complicado, né. Sim. Eu fui muito com a coragem, né, para abrir esse restaurante né, e é assim mesmo, né. Não A deu gente, certo, a gente a parte para gente, outro. a gente como fornecedor tá bem inserido, assim, a gente realmente convive, né, com o dia a dia do cliente. A gente sabe que é um segmento que demanda bastante, né, de quem tá envolvido na operação. É. E aí o Parrileiro, né, a gente abriu em 2019, né, se não me engano, 2019. E foi sucesso desde a da abertura, assim, desde a inauguração, né? E aí a gente estava numa subida muito muito boa, né? E a única coisa que realmente atrapalhou a gente foi a pandemia, que não deu acho que nem um ano, né? A gente já enfrentou a pandemia, então foi um momento de muito desafio, assim, né? Que foi mundial, não foi só pra gente. E a gente teve que se reinventar com o delivery. A gente não fazia o delivery, a gente lançou o delivery, um pouquinho depois que, né, foi estabelecida a pandemia. E realmente nosso delivery foi um sucesso, né? Aproveitando o momento que as pessoas estavam em casa. E aí a gente conseguiu, né, se manter respirando até a pandemia acabar, né? Sim. E então, assim, foi um momento que foi importante pra gente, né? A gente se entender um pouco mais, a gente acabou, né, indo para essa área também de delivery, que hoje em dia a gente continua e tá bem forte, assim, né? Legal. Então, resumidamente, essa é a minha história aí, né? Não, mas parabéns aí pela a tua trajetória. Eu gosto sempre de abrir esse espaço porque muitas pessoas olham o Ralph que é hoje, né? Então, É, onde é a posição que a pessoa se encontra nesse momento e não conhece a história, né? Como tudo começou. Eu gosto de abrir esse espaço para a pessoa poder falar. Mas, assim, como chefe executivo, eu imagino que você tem que saber várias técnicas, saber sobre insumos, saber sobre montagens de prato. Mas eu vejo que tu tem uma pegada muito forte com a brasa, né? Com a grelha. Como é que surgiu essa paixão aí, principalmente com carne? Eu vejo que no teu restaurante lá, você sempre tá ativo, né? Mostrando cortes novos, preparos novos. Me explica um pouco mais aí como é que foi esse início, né, de paixão com a carne. bom, acho que todo brasileiro, né, já gosta muito de churrasco, né? Na América do Sul a gente gosta muito, principalmente Argentina, Uruguai, Brasil. O churrasco no mundo todo ele é bem conhecido, assim, e são vários tipos de churrasco que faz, né? Até porque é algo muito primitivo, muito tribal, né? Então, primeiro alimento assado com certeza já foi algum churrasco até acidental, né? Pegou fogo, né, em alguma floresta, em algum, sei lá, um chiqueiro de porco, e aí tem até essas histórias aí que eu conto nas minhas aulas de churrasco, né, são umas fábulas, né, que contam a história do churrasco, né, E dizem que alguém é na teve China, coragem de tudo ir lá mais, enfrentar. e comeu a carne que um dia ele comia crua, né, e ele viu que tava mais gostosa, né, devia ser uma loucura, né, o cara nunca ter comido, sei lá, um porco assado, né. Mas enfim, né? É bem primitivo o churrasco, né? Tá no mundo todo, porém tem os países, né, que realmente fazem mais. O Brasil é um deles. A gente ama churrasco, né? Churrasco tá nos fins de semana, nas festas, né? Verdade. Churrasco não é só um evento, ele é um prato, ele é um método de cocção, né? Então é algo assim enraizado, né? Na cultura do brasileiro, do argentino, no Uruguai, aqui na América do Sul. Então eu já amo, sempre gostei de churrasco. Até porque me lembra, né, domingão, sabadão, que, né, você acorda assim, sei lá, tava um barulho
de cerveja no isopor assim, meu pai arrumando as coisas, aí o cheirinho do carvão quando acende, né? Que dá um cheiro diferente e tal, né? E preparando as carnes. Meu pai não era um exímio churrasqueiro, mas sabia fazer uma carne, minha mãe fazia o restante, né? E pro meu pai ter, né, trabalhar no CIF, então a gente tinha um contato legal, assim, com a matéria-prima, né? Sim. Mas assim, a gastronomia, não só para mim, né, como para todo mundo, ela era um caso à parte. Quando ela nasceu realmente a palavra gastronomia no Brasil, né, a gastronomia era só algo bacana, algo muito chique, era algo para poucos, né? A gastronomia era só o prato mais bonitinho, pouquinho, né? E com o tempo as pessoas foram entendendo que gastronomia é tudo que envolve sobre a cultura alimentar, né? De um povo, né? De uma cidade. E hoje em dia todo mundo entende que a tapioca na esquina ali que o cara vende com ovo ali é gastronomia, né? Que uma ida ao supermercado, você tá vendo a cultura e gastronomia daquela cidade, né? E tudo mais. E o churrasco também, que até um certo momento, né? Porque eu comecei na cozinha italiana, né? Sim. Gostava da cozinha italiana, pratos, molho, né? Sempre gostei muito dessa área. Mas o churrasco sempre foi algo que eu fazia, né? Nos fins de semana, com meus amigos e tudo mais. E quando eu vim para Fortaleza, para trabalhar no Santa Grelha, eu tive um contato muito grande com as carnes, né? Então, eu aproveitei, eu sempre estudei, né? Muito, sempre continuei estudando, estudo ainda tudo que eu quero, eu sou muito curioso. Todo dia eu estudo. E aí eu tive que estudar mais sobre carnes, né? E aí o Rodrigo, né, do Social Clube, é um cara que entende muito, né? Sim. E ele e o Ciro, então eu aprendi muito com eles, muito lá na prática também do Santa Grelha. E eu comecei a desenvolver também essa minha parte com o fogo, até porque então eu tinha já uns 10 anos de carreira, não, menos, uns 8 anos de carreira mais ou menos. Só que assim como todo artista, vamos dizer assim, tem que ter um estilo, né? O chefe de cozinha, ele tem que ter um estilo próprio, né? Uma Uma identidade, assinatura, né? uma identidade. E nessa época que eu estava realmente começando a entender mais isso e tentando Inclu- me entender, né? Buscar Inclusive, mais isso, os né? pratos lá do parrilheiro, apesar de a gente tá lidando ali com um produto de grelha, a gente vê que as montagens é bem pensada, né? Tem Uhum, toda uma composição bacana. e aí eu vi que também o churrasco deu um boom muito grande, né, no Brasil nessa época também. Foi bem depois da gastronomia explodir, depois veio essa explosão do churrasco. E foi muito legal porque assim, o Brasil já vive uma cena de churrasco rotineira, né, de fim de semana, diária, é festa lá no Cultural, sul. né? Lá no sul é festa de costelão direto. E aí veio uma onda maior ainda, né, que é uma tsunami quase, que veio da cena assim norte-americana, argentina e brasileira também, principalmente lá de São Paulo, dos eventos grandes de churrasco. Eu tava começando churrascada e tal. E aí eu aproveitei esse momento para me dedicar mais ao churrasco, né? Tinha amigos meus abrindo casa de churrasco também, né? Que era mais aquele esquema de pegar a carne e levar ali para você comprava a carne, né, Sim, embalada e levava ficava ali para exposta e isso. o E aí cliente, eu ó. juntei também com o Hugo do El Chant, né? E a gente começou, falei, vamos fazer um evento grande de churrasco, começar a fazer umas coisas, né, fora do comum, assar um porco inteiro, né? Fazer métodos diferentes de cocção na frente da galera e a gente criou o barbecue, né? Aí o barbecue era para virar um evento, mas no final virou um grupo que a gente participava dos eventos grandes fazendo nosso churrasco. E aí que começou depois disso, né, os eventos maiores que a gente tem hoje em dia de churrasco aí na cidade, né? Inclusive, E, eu acho que eu fui no El Chant com você dando aula. sim, eu Há dava um, as há um aulas lá, né? um Isso. tempo Aí atrás. nesse momento também eu aproveitei e falei, cara, eu pensei, aqui no Brasil a gente chama churrasco, a galera quer comer churrasco direto, fala de picanha direto, de maminha, de costela, mas ninguém sabe fazer churrasco, essa é a verdade. O brasileiro ama arroz branco, mas ninguém sabe fazer arroz branco. Ele, Faz aí um ele, arroz branco pra mim, não ele faz. ama tudo que São poucas envolve. pessoas que sabem fazer, essa é a verdade. E aí eu falei, cara, dar aula de churrasco é uma boa, até porque a gente já tem os espaços e tal. E aí eu comecei com a aula de churrasco, que era uma aula de churrasco básica, era essa aula, né? E aí nessa aula eu contava a história do churrasco mundial, e aí mapa do boi, eu falava de cada corte, depois, uma hora de teoria e depois prática, né? Churrascão e chopp liberado e tal. Então, assim, era muito bacana, né? Já foram muitas turmas aí, eu não sei, talvez perdi a conta já, mas acho que tem mais de 500 alunos formados, né, nessa aula básica. Tem alunos que fizeram 3 vezes a aula, né, porque realmente é um momento também de descontração, network e tudo Sim. mais, Não, é bem né? legal. O que eu fiz foi.
Foi bacana, tem uma interação legal com os alunos. Que até a gente tá voltando, né, no Parrilheiro agora com as aulas, né? Minhas aulas estão no Parrilheiro. A gente já teve, né, dois momentos, né, no primeiro semestre. Agora vamos voltar para o próximo mês com a aula de churrasco, né? Que é ali no Parrilheiro Aldeota e também no Parrilheiro Sul. A gente vai ficar alternando. E aí, então, eu aproveitei esse momento, peguei esse boom do churrasco e investi mais, né, nessa parte de carnes. Até porque eu tava no Santa Grelha, tava no lugar certo e querendo, né, mexer na cena da cidade, né, junto com o Hugo, que também estava em alta, né, que estava abrindo o El Chancho, né, tinha o Celião também com o BMF, né, e o Vitão, que tinha um restaurante dele, que era o Zé Restobar, lá perto ali na Washington Soares, né. Sim. Então nós quatro juntamos e, né, cada um tinha alguma coisa, o Vitor tinha a parte da metalúrgica para poder ajudar, fazia os pits, né, e a gente criou isso, foi bem legal, né? Assava porco de 80 quilos no crucifixo, assando, grelhando ancho aqui do lado, aí assando costelinha suína. Então, assim, era um visual bem bacana e pronto, começou aí. Hoje em dia a galera tá tocando aí os eventos, né? Verdade. Então, eu meio que meti minha cara no churrasco, né? Hoje em dia eu sou bem conhecido pela parte de carne e tudo mais, que é muito bom, né? Porém, realmente, eu tento até desconstruir um pouco essa característica só de churrasqueiro, que eu não sou só churrasqueiro, eu sou um chefe que faz churrasco. Por isso, realmente, eu gosto de fazer vários pratos, né, que são passados pelo fogo. Esse é o conceito do parrilheiro, né? Então a gente tem a brusqueta de picanha, né? A gente tem vários pratos realmente que tem uma pegada de cozinha, mas porém a gente gosta de usar a brasa, né? Até pelo sabor, né, que tem e tudo mais. Não, e inclusive você tocou num assunto que assim seria interessante a gente abordar porque existe talvez uma série de dúvidas, né, sobre o chefe executivo, né? O que contempla ali a responsabilidade de um chefe executivo de uma casa ou de um restaurante. Se você puder explicar um pouco mais, assim, inclusive uma dúvida minha mesmo. A galera conhece só a palavra chefe, assim, né? Mas realmente são vários níveis, vamos dizer, né? Que tem, assim, né? E aí até o chefe executivo vai depender, lógico, do tamanho, né? Do grupo que ele trabalha ou do restaurante que ele trabalha. Mas é um trabalho que você tá mais fora da cozinha, né? Você tá muito mais na parte de planejamento, né? Planejamento, organização de equipe, treinamento de equipe. Então, tomadas de decisões, né? Cuidando mais dos ingredientes, né? Passa, por exemplo, a gente troca de cardápio 1 ano, mas eu passo o ano todo pesquisando e já criando as coisas pro próximo cardápio. Então é um trabalho, e hoje em dia a gente tem, né, a gente tá com 3 restaurantes, mais as 2 Burger Pontos que são Dark Kitchen. Então eu fico rodando, né, eu tenho uma escala, fico mais ou menos uma semana em cada casa, né, como um trabalho de consultor praticamente, que eu vou analisando tudo, né, todos os aspectos, né, tudo que rola na cozinha, tudo mais, preparo um relatório, né, para entregar, tem indicadores, né, que eu gero, né, que a gente, que, né, lógico, ó, o trabalho nosso todo gera para a gente ter esses indicadores e realmente conseguir fazer a gestão, né. E o trabalho mais pesado realmente do chefe executivo é a parte, acho que não só, né, do chefe executivo, né, para muitas áreas é a parte humana, né, porque mais tecnologia que você tenha, fogões, né, fornos mais modernos, é realmente o ser humano que executa ali, então a gente tem que realmente entender muito sobre o ser humano. E eu vejo muito isso nas suas redes sociais, sempre você fazendo treinamento com a equipe, né? Você tá dentro da cozinha lá, fazendo testes, trazendo eles, né, para participar ali do... A minha escala assim, é muito diversificada, né? Tem gravação, tem muitas reuniões, né? Tem acompanhamento da rotina mesmo, e eu vou encaixando os treinamentos. E a galera também de dentro dos restaurantes, né? Que são os chefes que trabalham, né? Na cozinha do restaurante, eles executam também os treinamentos, né? Durante a semana, né? A gente se cobra muito hoje em dia, a parte de treinamento sempre foi importante. Mas hoje em dia está mais importante ainda porque a gente está com um mercado, né, de mão de obra muito problemático, né? É um problema de todos, aí, não só da área de restaurante. E que a gente tem que cuidar mais das pessoas realmente, a gente tem que preparar mais elas, porque a gente cobra muito, né? A gente quer que
esteja tudo certinho, que ele faça tudo rápido, né? Que saia tudo feito com a técnica certa, mas a gente tem que também, do outro lado, a gente tem que ensinar, tem que ter a paciência, que também a gente não consegue treinar hoje, amanhã a pessoa já está sabendo, então é um trabalho de constância, né, que a gente tem que fazer de treinamento. Com certeza. E aqui tem um ponto que assim, a gente vai entrar numa área que eu gosto muito de discutir, porque são pontos que eu costumo estudar muito, até para trazer para dentro do negócio, né, que é produto. E eu vejo que você é um cara muito voltado em cenas, assim, a cena do, tipo, da churrascada ali, vamos ser pioneiro aqui. E eu, hoje, presenciando, assim, no teu restaurante, a gente pode dizer que hoje você foi o pioneiro do Dry Age, né, aqui no estado do Ceará. E a gente tem visto que tem começado a pegar essa cultura. Eu queria abordar um pouco sobre isso, sobre produtos, sobre qualidade, sobre animal, sobre processos, sobre técnicas. Fala um pouco aí sobre isso pra gente. Bom, sobre ser pioneiro realmente não fui eu, né? Teve uma casa que começou fazendo antes, né, Dry Age, porém a gente, né, lá no Paileiro foi pioneiro em realmente querer mostrar, né, o produto, né, querer expor ali no salão, né, que a gente tem exposto ali a nossa câmera Dry Age, que realmente isso é muito interessante para o cliente ver o produto ali, entender um pouco mais da técnica, Causa um né, impacto, né, no e para cliente. entender qual é a história, o que é, não é só o que está escrito ali no cardápio, né? Ele está vendo a carne mudar dia a dia, né? Até porque nossos clientes, né? Tem muitos clientes que estão lá toda semana, então ele vai vendo. Ó, essa semana a carne entrou vermelha, semana que vem já está mais escura, aí depois já está aí preta e vai ficar aí um tempo, depois ele vai comer essa carne, né? Realmente, o dry age é algo que veio para ficar, né? Mundialmente, na parte na área de carnes, né? É um trabalho bem gastronômico, que a gente está falando de desidratar um pouco a carne para ganhar mais sabor, né? Então a gente perde o volume, aumenta o custo ali, né, da matéria-prima, mas a gente ganha muito em sabor, né? E o dry age realmente ele é muito interessante porque a gente consegue transformar um corte de um animal mais velho, de uma vaca velha, que é até mais interessante para o dry age. Eu já explico mais por quê. E também, assim, cortes de animais assim que não são tão macios, porém tem muito sabor. A gente sabe que a carne, a indústria da carne, ela foi trabalhando para atender em massa, né? Atender a quantidade, né? A demanda, que é gigantesca. E também para carne macia. A galera quer carne macia. E aí caminhou que hoje em dia a gente tem uma carne que é muito macia, mas não tem nada de sabor. Mas tudo é cíclico, né? Tudo, né? A gente está sempre em evolução. E agora já está se conversando novamente sobre as carnes mais saborosas, que são mais duras. E aí, para você trabalhar com essa carne, você tem que ter um trabalho de maturação, né? E aí entra a maturação dry age, que não é novidade, né? A maturação dry age, assim como o fogo, né? O churrasco, é algo que vem de muito tempo, né? Num local bem mais frio. Né, um homem caçava, tinha alguma caça que ele tinha pego, e aí ele não vai comer toda, e ele guardava dentro da caverna dele, um ambiente mais ou menos de 4 graus, por exemplo, em Melbourne, onde eu morei, era 4 graus, né, então dava para fazer um dry age já no quintal. E aí ficava nessa caverna, geralmente se fazia uma fogueira, né, então com a fogueira você controlava a umidade e a temperatura já estava lá, né. E aí você já tinha um dry age, porque a carne ia envelhecendo, mas sem apodrecer, e ele conseguia, né, e comendo aos poucos, se nenhum outro animal pegar, E né? como foi lidar com o impacto, assim, das pessoas, né? Que talvez você deixou exposto ali um produto maturando, onde a aparência não é tão comum pra gente que é consumidor, né? Como é que foi esse impacto inicial? Eu acho que a gente imaginava que ia ser um pouco mais assim, ia ter mais perguntas, mais questionamentos sobre o que tá rolando, e a gente... Eu não, né? Mas algumas pessoas tinham até dúvida, né? Se realmente ia dar certo. E deu muito certo. Hoje o volume de dry age que a gente vende é grande, né? Eu até, né, gostaria de saber, mas eu tenho quase certeza que nós somos os maiores vendedores de dry age do Nordeste. Eu não conheço outro restaurante que vende ainda. Se souber, pode me falar aí que eu vou gostar de saber. Mas a gente vende um volume grande de dry age, né? O consumidor de Fortaleza comprou a ideia do dry age, está entendendo realmente a experiência, né? E lá no Parrilheiro, o que a gente busca, né, é
sempre trazer experiências novas, né? Para o cara evoluir, passar de fase, né? Porque o paladar, né, é isso, né? Quando você degusta algo novo, gosta, né? É muito difícil você voltar, né? Isso para a área da confeitaria, área de sorvetes, né? Para todas as áreas. Você dá um passo a mais, né? Aí é difícil comer aquilo que não tem tanta qualidade depois. E aí a gente tem níveis de carne, né, diferente, então que a pessoa vai conquistando ali, vai provando tal, e vai enriquecendo, né, o repertório ali, né, de cortes, né, que já provou. Então a gente tem os cortes mais básicos, que todos são muito bons, né, que são todos bem selecionados, desde uma maminha, que é um dos cortes que eu mais gosto lá do parrilheiro, que é bem simples, bem a cara do brasileiro, é um dos que eu mais gosto. Verdade, É muito bom, realmente. Maminha aqui no nosso Quando estado... é boa, né? Quando é boa, é realmente muito boa. Um dos cortes que mais vendem, realmente. É. E aí você vai subindo. A gente tem o steak do parrilheiro, que é um Denver. E aí a gente tem o dry age normal, que é de novilho, né? Que a gente faz 60 dias. A gente trouxe agora, ao fim do ano, vaca velha, né? Que aí são animais mais velhos, né? No caso, essas que a gente trouxe de 8 anos. Mas a gente busca até animais mais velhos ainda, de até 14, 15 anos. Porque aí já vem com um sabor muito agregado, né? Na carcaça. Assim como a comparação de uma galinha caipira com um frango de granja, né? A alimentação influencia também Muito, né? Muito. A alimentação do animal, no caso, né? Muito, porque acompanho bastante essa parte da pecuária, né, no Brasil, e a gente vê que teve muito a evolução do manejo, da genética, né, das indústrias mesmo da pecuária brasileira, que hoje, né, quase que domina o mundo todo, Sim. né? E realmente veio com todo esse boom do churrasco, né, que eu falei que teve lá atrás, e hoje em dia a gente consegue comer uma carne de altíssima qualidade, né? A gente consegue encontrar, é muito mais fácil fazer churrasco hoje em dia do que quando eu comecei a fazer churrasco, com certeza. Mas é como você falou, a gente que vem aí da ponta fornecedora, a gente acompanha realmente que as indústrias e a pecuária têm investido muito em ciclos mais rápidos, né, de produção. Isso. Porque, como você falou, precisa de escala. Ainda mais o Brasil sendo um país exportador, o mundo todo comprador para o nosso produto, isso demanda, né, oferta. Então, eles têm que produzir em alta escala, tendo acabamento, tendo maciez, né? Mas eu ainda não tive a experiência de comer uma carne de um animal de 15, 16 anos, até porque eu nunca comprei nada onde isso foi explorado pelo restaurante. E é bacana ser explorado porque aí a gente começa a entender, né, ali, e aí, como você falou, ter experiências como cliente eu acho muito maneiro, muito bacana, assim, você começar ao restaurante e os estabelecimentos oferecer experiências para o cliente. Realmente essa é a nossa ideia lá no Parrilheiro, né? A gente tá sempre trazendo algo novo, uma experiência, ensinando, né? Mais gastronomia ainda para o consumidor. Mas esse conceito da questão da vaca velha aí que você trouxe, você já vem acompanhando isso? Como que... Cara, a primeira vez que eu ouvi falar fazem já uns 10 anos, né? Na Espanha, né? Alguns restaurantes que já fazem dry age. E aí jantares com degustação de vaca velha de 1000 dias. Quer dizer, 3 anos maturando, né? Então foi a primeira vez que eu ouvi falar. E aí eu comecei a estudar mais a respeito. Hoje em dia o Barcelos, né? Que eu acredito que é a maior autoridade, né, pecuária aí do Brasil, né? Tá explorando bem isso, né? Então a gente trouxe justamente com ele, né, essas carcaças, né, de vaca velha. Ele que tá fornecendo aí, né, pra galera. Tá garimpando E fim do ano aí a gente vai provar. Tu vai poder provar. É uma vaca de 8 anos aí. Cara. E assim, no dry age, o que eu pude notar, quando você tem o seu expositor lá, e você costuma colocar as datas de entrada, de saída, o que traz, assim, de sensação no gosto, né? O tempo, né? O tempo. Pra gente poder entender, porque hoje a gente tem uma cultura muito desenvolvida, por exemplo, pro vinho, né? Ali, que a galera deixa muito mais tempo para ele. E é realmente a ideia mesmo, né? Maturação de um vinho, maturação de um embutido, né? A gente trabalha com várias formas de maturação, na verdade, né? Fermentação, maturação, né? O apodrecimento dos alimentos é muito usado em várias áreas, né? E a maturação da carne acontece na temperatura e umidade controlada, né? As enzimas da carne vão trabalhar, né? Vão quebrando
as fibras, né? Falando da forma mais simplificada, a gordura vai oxidando e vai gerando muito sabor. E a gordura que gera mais sabor, né? A gordura não se perde, ela só se transforma. O osso também não se perde. A gente perde na desidratação da carne, que aí perde em água, mas ganha em sabor, né? E aquela capa escura que forma. Aquela capa escura, ela acaba impermeabilizando a carne que está dentro, e aí as enzimas continuam trabalhando. Então, quanto mais tempo você deixar, mais macia, mais intensificado o sabor vai ficar, porque vai perdendo água. E aí os sabores, né, que vão ficar presentes na carne, principalmente aromas, né, e principalmente na área da gordura, na parte do osso, são aromas de gorgonzola, aromas de queijos, né, que tem fungos, e nozes, avelãs, né, são esses sabores e aromas que você vai encontrar. E é lógico, muda também, assim como o vinho, né, ele muda de acordo com o terroir, né. No caso do terroir que eu tô falando, é o da própria câmara de maturação. Então, se eu for agora abrir um outro restaurante que vai ter uma câmara de maturação, eu vou pegar uma carne minha que já está bem caminhada já a maturação dela, vou levar para essa câmara para ela contaminar, né, a câmara nova e já deixar com o terroir que a gente tem nessa outra câmara, que são as bactérias benéficas que fazem todo o trabalho ele acontecer, né? Então, esse terroir é muito importante, tanto que a gente já faz carne de sol, por exemplo, lá no Parrilheiro Sul, né? No A Maminha Curada. E a geladeira lá nossa que a gente faz, que não é uma câmara, ela já tem um terroir muito forte. Então, assim, quando a gente começou fazendo aldeota, demorou um tempo para ela estar com aquele sabor igual já tava do Sul, né? Pra você ver como tem esse lance. Então, é muito importante esse lance do terroir, né? E a gente sempre comeu carne maturada, né? Desde os anos 90, vamos dizer, né? Que é a carne embalada a vácuo. Que aquilo é um wet age também, que já amacia a carne. Inclusive, também. acho que os próprios frigoríficos têm algum processo de maturação, mesmo que muito curto, né? Para poder soltar. Que geralmente é a carcaça pendurada, né? Acho que são 15 dias, que deixam alguma coisa assim, né? Que é a primeira maturação que tem, né? Tem um dos Porque o boi é um animal que você não pode comer verde, né? O boi verde que o cara matou ali no pasto, ergueu e comeu, porque lá não vai estar legal. A carne precisa maturar. Sim. Realmente. Tem um fornecedor específico no nosso portfólio que, após a desossa, e ele ainda matura por, se eu não me engano, 10 dias, algo do tipo assim, para manter uma qualidade. É 10 ou é 15 dias? Eu não tenho de cabeça. Mas já existe, a própria indústria tem uma preocupação. Mas o dry age é uma pegada totalmente diferente, né? E como é você, tipo, porque querendo ou não, você tá imobilizando um capital ali, né? Maturando. Para você só experimentar ou saber do. E até uma dúvida minha. Mesmas peças, elas podem ter sabores diferentes? E como que tu tem essa interpretação em relação a isso? Acontece, né? Acontece porque um animal vai mudar do outro, um vai ter um pouco mais de gordura, um pouco mais de colágeno, né? E aí vai mudar realmente o sabor. Às vezes até a gente vai aprendendo também aos poucos, né? Às vezes é a posição da câmara, né? E a gente vai sempre, a gente já tira antes do tempo, às vezes tira só um pedaço para provar como é que tá, né? Esse da vaca velha a gente pretende deixar 60 dias no mínimo, mas com os 40 dias eu já vou tirar ali um bifinho para ver como é que tá, para ver, porque provavelmente ela já vai estar com mais sabor antes, né? E a gente vai aprendendo, né? A gente já deixou, né, alguns cortes para 100 dias e realmente o resultado foi muito bom, mas quanto mais tempo vai ficando, mais vai perdendo, né? Também de quantidade, né? Mas Esse processo de convencimento dos sócios em deixar um pedaço de carne que provavelmente tem um valor agregado alto ali parado 100 dias. Como é que foi? aqui a galera também é nova lá também, né? Acho que entre os sócios eu sou o mais velho ali, mas tem espírito inovador, né? Então a gente sempre quis, a gente pesquisou também, né? Antes de colocar lá, mas eu sei que tem gente que é mais conservadora, né? E, assim como pro Angus também, teve muita gente que. O Angus chegou no Brasil, aí meio que não, o Angus não é uma realidade. Realmente o Angus virou uma Virou uma realidade, né? realidade. Lógico, se tratando de sabor da carne, estão voltando muito pro Nelore, que tem muito mais sabor e tal, mas o Angus virou uma realidade, assim como o dry age é uma realidade mundial e não só se falando de churrasco, falando de steakhouse, né, casa de carnes, é para todo tipo de restaurante estão se maturando, não só carne bovina, carne suína, Pescados, né? pescados, comi bastante no Rio de Janeiro, comi na Bahia agora também.
E também até legumes a galera faz, matura, tudo estão maturando, né? E a fermentação também, que é um tipo de maturação, né? Um tipo de trabalho com as enzimas, né? Com bactérias também tá em alta, assim, demais, né? Legal. E sobre esse processo criativo, assim, quais são hoje os principais desafios, né, de você montar um cardápio, montar uma estrutura de pratos, né, para um estabelecimento? Acho que o principal desafio do chefe, né? E assim, que é que pode pegar ali realmente, é ele entender o conceito da casa que ele está fazendo para manter uma linha. E não só entender o conceito, tem que entender todo o plano de negócio que vem, né, por trás, qual é o plano total, né? Quanto que se quer gastar com matéria-prima, quanto que você quer faturar, o tamanho de restaurante, né, o número de lugares. Então, tem que se apegar muito mais aos fatores externos, né? Do que aos fatores internos que está se falando, né, do próprio chefe, né? Porque às vezes a pessoa tem muita ideia, mas não está casando com aquilo, né? Que é a proposta. Então, esse entendimento realmente tem que ser muito sério, né? Para entender realmente tudo que se precisa. Não basta, não é só ter as ideias e criar e jogar lá, tem que entender, né? Seus restaurantes. Qual é a pegada? Se é uma pegada mais comercial, uma pegada mais gastronômica, qual é o seu público realmente? Ah, qual é o valor que você quer de ticket, né? Então você tem que entender tudo isso, né? Para fazer uma fórmula e aí sim você ter esse plano de fundo para começar um cardápio, né? E Então, assim, um dia eu tava olhando o teu stories e aí vi uma folha de papel toda rabiscada, é, o formato de um prato, aí aqui é a cebola, aqui é isso, aqui é aquilo. é, Assim, como é que inicia um processo criativo? Ele tem uma cara, bom, inspiração? no corre do dia a dia, né, não tem aquele negócio muito, né, lindo, glamour, né, de não, eu vou ficar, porque o ideal seria esse, né, até o cara ter um tempo, ficar parado um pouco, né. Eu gosto de ficar com fome quando eu vou criar, não gosto, se eu vou criar depois do almoço, não é tão legal, tem que estar com fome, para pensar em comida realmente, né. E aí, dependendo do plano de fundo que eu tenho de criação, eu gosto de ver referências no assunto, só para iluminar mais a cabeça, Tá. assim, mais na parte de ingredientes, tudo que eu posso usar. E aí primeiro eu escrevo um brainstorm de ingredientes, técnicas, de tudo que eu quero naquele menu. E a partir dali eu começo a desenhar o cardápio, assim, né? Legal, legal. E esse processo de passar para a tua equipe, a tua ideia, é desafiador? Como é que tu enxerga isso? Porque eu tive visitando alguns clientes e trocando ideia com muitos chefes, e eles têm tido muita dificuldade com realmente passar técnicas com Isso. determinados ingredientes. Então, para ele, às vezes é melhor tirar o ingrediente, tirar aquela técnica do que. Na construção do cardápio também entra isso. Qual é a técnica da equipe que você vai ter nesse restaurante, né? Qual é o nível de equipe que você vai ter? Vai ser mais básico ou não? Porque você começa básico também, se a equipe vai continuar com você, você vai treinando e vai elevando o nível. Essa é a ideia, né? Então, realmente é importante saber. E o chefe executivo, ele tem que ter na cabeça, ele não pode ficar flutuando muito, viajando muito, tem que ser mais pé no chão, porque senão ele cria pratos que vai só complicar a vida ali da cozinha, vão ser pratos demorados, né? Então, tudo isso tem que casar, né? Tanto que quando eu vou lá passar para a equipe, né? Os testes já são ali junto com eles já vão vivenciando, e eu deixo eles também darem palpites assim, em relação ao processo, como vai ser. Né? O resultado final tem que ser assim, mas como vai ser o processo aqui dentro da cozinha? Como vai ser o fluxo? Vai sair dali? Vamos fazer na grelha? Vamos fazer na panela de ferro? Então, eles participam disso para deixar o negócio mais prático, porque a gente tem um tempo também para mandar para o cliente. Que apesar das criações e tudo mais, o Dry Age, a gente é um restaurante comercial, com muitos lugares, né? A gente atende muita gente Assim, o dia e fluxo noite, né? deve ser bem grande lá, né, nas casas. E eu vejo que você também, além de todos os afazeres como chefe executivo, quem tá na dianteira, né, de um processo criativo, você é um cara que agora tá começando, mas já pode vir de um tempo a explorar o digital ali, a fazer É, conteúdo. Veja as postagens lá do restaurante, se apresentando os pratos, bem legal. E você acha que isso é uma tendência, assim, o chefe tá mais. Porque a gente sempre teve uma cultura do chefe ficar aham. mais assim, nos bastidores, né, do negócio. E como que você enxerga nessa tendência aí? Hoje em dia é tudo muito rápido, né? As coisas vão mudando, assim, né? Um tempo atrás eu divulgava mais, assim, acho que no começo do Parrilheiro, aí depois
até pelo muito trabalho, tudo mais, deu uma esfriada. E aí a gente voltou, né, no começo do ano realmente, né, a postar e mostrar mais o trabalho. Aí eu tento o máximo que dá, porque às vezes é tão corrido, né, que a gente esquece ali de mostrar alguma coisa que é interessante. Mas a gente tá fazendo um trabalho, né, mais constante agora. E realmente não só para chefe, né, acho que para todo tipo de empresa, né, as pessoas querem ver pessoas, né, eles não querem saber só do parrilheiro, eles querem saber das pessoas que estão por trás do parrilheiro, né. Não quer saber só da CM, quer saber do Júnior, né? Quer saber da história do Júnior, como que é o dia a dia. E se apegam à rotina das pessoas, né? Uma rotina que realmente é bem atribulada ali, cheio de coisa, né? Então, assim, e quem é da área gosta, né? De ver para se inspirar, para entender como é, para ver se é isso mesmo. Então, assim, eu acho muito importante para realmente mostrar o trabalho. Eu tento equilibrar também. Sou dos anos 90, né? Então, eu não acredito que a gente tem que ficar 100% ali né, o dia inteiro no celular, né? Tem um momento que eu fico off, mas é muito importante, né? A gente tem que mostrar a cara aí, né? Com Mostrar o que a gente certeza. está fazendo. Com certeza. E eu acredito, assim, é bem desafiador para a gente estar presente no digital pela nossa rotina, né? Pelo dia a dia. De ter muitos afazeres, muita coisa para fazer, mas bacana, assim, que você tem tido essa iniciativa. E, Ralf, como é que tu enxerga as tendências hoje nesse mercado, assim, de carne? Eu sei que você é um cara que gosta de trabalhar em cenas, né? Inclusive o Dry Age, assim, tá sendo muito bem conduzido por você, parabenizar ali a iniciativa, mas como é que você enxerga, né? Principalmente por ser um cara estudioso na área. Eu confesso que realmente a gente fica muito preocupado, né? Você também deve ficar em relação a carne no lance de preço, né? E tudo mais, o mercado mundial. Hoje em dia muito mais volátil, né? Com muitas influências, né? Guerra, assuntos políticos, né? Que influenciam no preço da carne amanhã já e pode mudar tudo a sequência do meu cardápio aí, né? Alguns cortes estão muito mais caros, né? E a gente vai ali trabalhando, né, repassando um pouco e segurando um pouco da bronca, né? Ou chega algum momento que a gente tem que até tirar um corte porque tá extrapolando o preço, né? Mas eu confesso que hoje a tendência é mais a carne realmente de boutique, assim, né? Que tá se caminhando. As pessoas vão buscar, não é para todo dia, não é para todo momento, mas as pessoas estão buscando mais o sabor, que eu tava dizendo, que é a volta, né, dos cortes mais rústicos, né? Dos animais mais rústicos, como o Nelore, animais que precisam de um tempo maior para ganhar a carcaça, e aí por isso tem mais sabor, né? Vaca velha, então raças diferentes também. O que a gente vê lá fora realmente são açougues com mais cara de boutique que tem produtos bem selecionados, assim, em pouca quantidade, né? Isso no Brasil tá começando a pegar, né? Você vai em outros estados já tem um nicho de açougues com essa pegada que Assim, é o que você fala. principalmente no Sudeste, né? Realmente Aham. você consegue comprar por raça, comprar por idade, né? Agora que a vaca velha, né, tá chegando bastante aí no mercado. É, tem pessoas, né, por trás das marcas, das indústrias, né, da carne realmente, né? Como o próprio Barcelos, né? Então eles estão lançando linhas, né, que são mais premium, né, que tem um manejo melhor, que tem uma genética melhor, né, dentro de uma marca eles selecionam ali lotes, né, que são melhores e estão fazendo Uhum. esse trabalho, né, então a gente tá tendo mais níveis, né, de qualidade de carne, né, então acho que esse é um caminho aí que também não tem Perfeito, volta. perfeito. E chefe, assim, sabendo um pouco sobre a sua história, né, 20 anos de trajetória, um cara que trabalhou em grandes casas, hoje é sócio e chefe executivo de uma casa também que é referência. O que que você daria de conselho aí para as pessoas que querem seguir uma carreira de chefe e para aqueles que porventura têm um sonho de abrir um restaurante ou de tocar o seu negócio próprio, porque ou que já tenham o seu negócio e porventura esteja passando por uma certa dificuldade, né? Então a gente sabe que é desafiador, mas o que eu queria era que você pudesse compartilhar o que que você teria de conselho, né, para esse perfil de. Bom, eu comecei como estagiário, né, e fui
virei cozinheiro, né? Fui crescendo dentro da área, né? Muita dedicação, muito trabalho, um trabalho muito constante, né? Acho que a palavra principal é a constância, não só para, né, para gastronomia. É bem clichê, mas realmente você martelando todos os dias, né? Não adianta fazer um dia bem feito e outro não faz, não. Então, fazendo pelo menos um dia ali, né, todo dia, né? Tendo essa constância é bem importante, né? Nunca parar de estudar, né? Parar e ter um ócio que você possa refletir sobre o seu momento, né? E pensar, sempre estar pensando no curto, no médio, no longo prazo, o que que você quer para você, acho que é muito importante, porque a gente vai vivendo, a gente esquece às vezes, de parar para escolher o caminho, né? Sim. Então é muito importante a gente, principalmente na área de gastronomia, assim como outras áreas, que é muito ampla, tem muitos caminhos, né? Então você realmente parar em alguns momentos e refletir, né? Sobre o caminho que você quer tomar, né? Porque senão você só vai indo, vai falando sim ou não para as pessoas e nem parou para pensar em você, né? Então é muito importante isso, porque com a mente tranquila, né, com tudo equilibrado na sua vida, tudo vai dando mais certo. Seja você no começo da sua carreira, no meio, seja você dono de restaurante, né? Então, todo mundo hoje em dia vive essa loucura, né? Cheio de informação o tempo todo, o celular tá aqui, essa cobrança gigantesca. Eu acho que a gente tem que se cobrar, mas dentro do nosso mundo, né, do nosso limite, cada pessoa acho que tem um tipo de vida, cada pessoa partiu de um momento, então assim, o mais importante é esse, é ter esses momentos de reflexão para você poder tomar a decisão certa, né? Seja abrir um restaurante, ou seja fechar um restaurante, ou seja trocar de restaurante que eu estou trabalhando porque não estou gostando desse, né? Trabalho é trabalho, sempre vai ter. O importante é você estar com um equilíbrio legal na sua vida, porque às vezes a gente tá buscando no nosso trabalho algo super, né, super correto, super legal, que esteja, né, algo muito bom, porém na nossa vida particular, né, a gente não tá buscando isso. E a nossa vida particular tem tudo a ver com a vida, né, que a gente tem no trabalho. Então tudo isso tem que estar num equilíbrio legal para você ter a constância no dia a dia, senão você não consegue ter. Verdade. E eu acho que um ponto também que serve para qualquer profissão é você ter amor, né, pelo aquilo que você faz. Acho que às vezes o sonho de empreender, o sonho de colocar um negócio próprio, a pessoa não pondera isso, cara. É. Se realmente é o que eu É a quero. base. E esse lance é o amor, lógico que você vai ter momentos de estresse, a pessoa não pode, não, eu amo, então quer dizer que todo dia eu vou lá e vai estar tudo lindo. Não, Não. não querendo romantizar, mas Não, é mas é bem isso. E é importante. o propósito atrás, porque senão vira só trabalho. Só Verdade, busca pelo lucro e tudo mais. E aí é o que faz verdade. mal pra gente. A gente tem que estar lá por um E aí, propósito. chefe, eu não podia perder essa oportunidade, assim, como um fornecedor também, queria saber um feedback. O que que hoje um chefe de cozinha como você procura, né, de um fornecedor? No nosso caso, mais especializado em proteínas, mas, assim, é um feedback que eu gostaria muito de ter essa oportunidade de saber. Eu acredito que o que todo mundo busca hoje em dia realmente são as conexões, né? Até o que você falou, né? Esse trabalho pós-venda, a parceria, né? Estreitar os laços, né? Criando eventos, criando, né? Momentos juntos para a gente até mostrar mais, eu mostrando meu trabalho, você mostrando o trabalho de você para os clientes, é legal. Então, eu acho que esse trabalho realmente que é fora do que é para ser feito, né, que é só eu pedir a carne, você me fornecer a carne, né? Isso que está em volta sobre a conversa, sobre a qualidade, sobre produtos que a gente pode trazer, que acho que é o principal, né? É o algo mais, né? Não é Legal, só o que é o que tem que fazer mesmo, né? Tem que ter realmente algo mais aí. legal. Bom, a gente chegou ao fim aqui do nosso episódio, né? Estamos chegando, o tempo passa rápido. A gente Passou vai rápido. conversando aqui. Quando dá fé, já tem uma hora de conversa. Mas, Ralf, assim, eu queria realmente agradecer, cara, a sua vinda aqui. Eu sei que a tua rotina ela é bem corrida. Você pôde falar aqui um pouco pra gente como é que é, visitando casa, é criando, é treinando. E, assim, pra gente é muito importante ter pessoas assim como você no nosso podcast. Eu espero que você tenha curtido a experiência. Tem muitos assuntos para serem abordados. Às vezes pode parecer assim um pouco técnico, mas eu fico feliz também de você ter podido compartilhar a tua história aqui, como tudo começou. E eu sou grato aí por você ter topado o nosso convite. Mas eu queria deixar também um espaço para você falar, convidar o pessoal para conhecer um pouco do teu trabalho, suas redes sociais, projetos também que você tenha, quiser convidar
a turma, fica à vontade. Tá, legal. Queria agradecer a participação. Pode chamar de novo aí que eu venho. Gosto bastante de conversar. Mas é isso. Quem quiser conhecer mais, né, o meu trabalho, Parrileiro, seu Conrado, Burger Ponto só no delivery, né, por enquanto. Para o Parrileiro, a gente tem agora para agosto um evento que a gente está organizando. Essa semana a gente vai lançar, então fica de olho no meu Instagram, no Instagram do Parrileiro Aldeota. Para setembro a gente volta com as aulas de churrasco, então fica ligado também, quem quiser participar já para depois conquistar a vaga lá. Show de bola. E garante uma vaga para mim lá que eu com certeza eu vou participar dessa aula. Para mim também é muito importante saber um pouco sobre o produto, isso ajuda muito nas argumentações de venda. Então essa troca aqui com você, para mim também está sendo muito enriquecedor. E é isso, pessoal. Não deixem de acompanhar o episódio. Hoje eu estive aqui com o chefe Ralph. Foi um episódio muito enriquecedor, falamos um pouco sobre produtos, sobre as expertises, né, de um chefe executivo de uma casa. Não deixe de curtir, não deixe de comentar, se inscreva no nosso canal, siga o chefe, acompanhe o trabalho dele. É isso aí. Muito obrigado.